Amém, amada igreja, graça e paz sobre a vida de vocês. O tema de hoje, como nós temos tradicionalmente feito, é relacionado ao estudo da semana, que fala justamente sobre a reconstrução do templo e sobre a adoração. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um aspecto que, preste atenção, a gente sabe muitas das coisas na teoria. Nós conhecemos, nós entendemos, mas na prática nós não seguimos da maneira como nós temos entendimento. E isso é que vai fazer a diferença no processo que a gente tem de vida e daquilo que Deus nos chama para vivermos. Tá? O título, inclusive, da palavra, vocês verão, eu dei de Ajustando o Foco. Por que ajustando o foco? Porque nós precisamos corrigir de fato e enxergar claramente aquilo que seja o querer de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas. Não se trata de religião, não se trata de parte da nossa vida, um pedaço da nossa vida dedicarmos a Deus, como um serviço, cumprimos nossa obrigação religiosa, atendemos a necessidade do nosso espírito e está resolvido. Não é isso. E o outro ponto que muitas vezes nós pensamos nós olhamos a salvação pela graça, como sendo o fim de tudo. E não é. Nós temos que entender que a nossa redenção, a nossa salvação, que não é mérito nosso, que não é pelo nosso esforço, mas a graça de Deus revelada, é o início. É o início da jornada, é a porta de entrada para aquilo que Deus nos chama para a nova realidade. Nós, até a nossa redenção, nós vivíamos no mundo segundo uma perspectiva natural, um sistema natural. Quando nós recebemos aquilo que Deus fez por nós, muito antes de nós nos arrependermos, muito antes de manifestarmos qualquer fé, muito antes de crermos naquilo que são as promessas, Ele providenciou a nossa redenção. E Ele providenciou essa redenção, e Ele nos chama, nos acolhe, nos traz para si, porque Ele nos ama, porque Ele conhece o nosso coração, Ele se move em nossa direção para se revelar, para falar do seu amor, manifestar, para que a gente se submeta a Ele. E submetendo a Ele, nós possamos conhecer quem Ele é, conhecer a sua vontade e fazermos segundo o que Ele deseja e não segundo a nossa perspectiva ou forma de pensar. Por isso, prédio não é lugar da presença de Deus. Adoração não se resume aos nossos cânticos, faz parte. Cantar faz parte da adoração, mas é uma parte tão pequena, tão ínfima no nosso tempo, na nossa vida, e Deus nos chama para algo muito maior. E é isso que a gente precisa entender, e é isso que a gente precisa buscar conhecer para que a gente ajuste o foco naquilo que seja a sua vontade. Pois Ele nos chama para revelar a sua glória. Não é só para nos salvar, mas para nós revelarmos a sua glória, para vivermos segundo o seu plano, seu querer e propósito de Deus para as nossas vidas. E os textos que a gente vai usar do Antigo Testamento traz muito disto quando nós olhamos na perspectiva daquilo que Deus deseja nos falar. Por isso, a gente precisa compreender qual é a verdadeira adoração, qual é o verdadeiro culto que Deus espera e que busca, que nós aprendamos a praticar e a viver no nosso dia a dia.
Por isso, essa compreensão é importante. Qual texto que a gente vai usar? Nós vamos usar os textos de Esdra, texto de Ageu, João, 1 Pedro e mencionar alguns textos de Efésios. E a gente vai ler todo o texto? Não, eu vou ler algumas partes, alguns nós leremos integralmente, mas outros nós leremos só parcialmente. Tá? E eu gostaria de conversar com vocês. A gente precisa entender o contexto do que está acontecendo para que a gente possa entender aquilo que está rolando. Então, assim, quando a gente tem, por exemplo, o que acontece? Nós temos os 10 reinos do norte, Israel, e os 2 reinos, Judá e Benjamim. O reino de Israel, Nabucodonosor chega, ocupa e põe todo mundo para o exílio, esparrama tudo isso em todo o império babilônico, esse povo. Quando ele faz isso, era costume também trazer pessoas de outras regiões e colocar naquela terra. E é isso que Nabucodonosor fez. Com Judá e Benjamim faz a mesma coisa que acontece um tempo depois. Eles vão para o exílio, vão para a Babilônia, mas também são trazidas pessoas para habitar aquela terra, porque só tinham ficado os pobres na terra. E é isso que a gente lê. E aí, o que acontece? Tem o período da Babilônia, depois Ciro vai, invade, ocupa e leva parte dessas pessoas para o império. E uma das pessoas que a gente conhece envolve o Daniel, que nós já estudamos essa história, tudo isso aqui. Na semana passada, nós fizemos o processo de volta para a construção do templo. O chamado de Deus, o chamado que é a soberania de Deus determinando, ele faz referência a 150 anos antes que Ciro iria reconstruir o templo. E é isso que acontece. Deixando muito claro para nós que a soberania de Deus, é a vontade de Deus, é o querer de Deus, e que Ele usa qualquer um para cumprir a sua vontade. Deus não é um Deus exclusivo nosso. Deus não é um Deus exclusivo dos evangélicos, dos crentes. Não é. Mas Ele é um Deus que fala da sua vontade, do seu querer. E eu não posso viver uma religião como os judeus também aprenderam sobre isso, que não era simplesmente um Deus que falava só com a nação de Israel. E Ele usou um homem, um pagão, para reconstruir o templo. E agora, o que nós temos na situação? Nós temos justamente esse momento da reconstrução do templo. E aí a gente aprende o que é importante nos processos de Deus. Em Esdra 3, 1 a 3, abra a sua Bíblia, tá? Vamos acompanhar. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, tá? Mas se você quiser outra versão, não tem problema nenhum, porque o texto quer dizer a mesma coisa com palavras diferentes. No verso 2, diz assim, a partir do verso 2, Esdra, no capítulo 3, verso 2. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem holocausto sobre ele, como está escrito na lei de Moisés. Firmaram o altar sobre as suas bases, no verso 3. E apesar de estarem sob o terror dos povos e de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e de tarde. No verso 6 diz assim, desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. No verso 8 diz assim, no 2º ano, depois que eles voltaram à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro, a Jerusalém, puseram mão à obra e
constituíram levitas com mais de 20 anos para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. O que a gente observa no texto que é importante destacar? Primeiro, se restabeleceu primeiro o altar da adoração, onde se fazia os sacrifícios. O altar era um lugar de sacrifício, um lugar de adoração a Deus. Qual a primeira coisa que eles fazem? Constrói o prédio? Não, eles restauram a adoração. O serviço segundo prescrito pela lei de Moisés. Então, eles fizeram de qualquer maneira? Não, segundo a lei escrita, segundo aquilo que Deus havia determinado. Então, guarde isso. Primeiro o altar, primeira adoração, depois, e de qualquer maneira? Não, segundo a lei estabelecida, segundo aquilo que Deus havia prescrito. Para depois, então, reconstruir o templo. Deus designou pessoas para este processo. Fizeram sozinhos? Não. Todo o povo unido fez este processo de reconstrução do templo. Em Esdras 4, 1-5, diz assim: quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os haviam voltado do cativeiro, os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo do Senhor, Deus de Israel. Verso 2: aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes da família e lhe disseram: deixemo-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifício a ele desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos fez vir para este lugar. Porém, Zorobabel, Jesú e os outros chefes da família de Israel responderam: vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo ao nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, vamos construí-lo ao Senhor, Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando-o no trabalho de construção. Verso 5: contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. A gente acha que foi pouco tempo, né? Não foi. Então, o primeiro ponto que é importante a gente lembrar: eles estavam construindo o templo como Ciro havia ordenado a eles que fosse feito, que havia sido determinado por Deus. Chega o povo da terra, que já estava lá, que vinham de outros lugares, como eles falam, e fala: o quê? Deixa a gente ajudar vocês na construção do templo, porque nós adoramos o mesmo Deus. O que aconteceu durante o processo, se vocês se lembram, na história que está lá em Reis, que conta sobre isso? Quando esse povo veio para ocupar as terras, aí começou a ter muita praga, muitos problemas, muitas dificuldades. Aí o que Nabucodonosor disse? Olha, pegue os sacerdotes deles e vai lá ensinar a eles como é que eles devem fazer. E vieram alguns sacerdotes explicar ao povo o que seria essa adoração. Por isso que eles falam que adoravam a Deus. Mas o que eles de fato praticavam? Eles trouxeram todas as suas, vamos dizer assim, todos os aspectos de suas religiões e inseriram no processo de adoração, tá, do Deus que os sacerdotes falou sobre ele, o Deus de Israel. Isso virou o quê? O que a gente chama de sincretismo religioso. Tá? Ou seja, não seguiram exatamente o que estava na lei, deram uma ajustada para atender os seus desejos pessoais. Por isso eles falavam que eles adoravam, serviam o mesmo Deus. Por isso eles queriam participar. E o que os judeus falam? Olha, não é bem assim. Existe uma exigência, existe algo que está na lei e a gente vai seguir a lei. Vocês estão fora disso. O que eles fazem? Começam a se opor àquele processo de
construção, que é normal. E isso vai até o rei Dario. Isso leva muito tempo e durante esse processo, inclusive, eles param a construção do templo, tá? Para resolver essas pendengas e que a gente ouve também justamente instrução. E aí então, lá em Esdras 5, 1 e 2 diz assim: o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel que estavam sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Então veio profetas de Deus para dizer: olha, não é para ficar parado, é para construir. É para continuar independente do que coisa. Porque quem mandou construir fui eu, não foi Ciro, não foi ninguém. Esse aí eu vou resolver essa pendenga. E eles resolveram. Deus usou justamente, veio descobrir os escritos que Ciro havia determinado a reconstrução, então foi de novo uma carta para lá dizendo: olha, é para deixar reconstruir, não é para interromper, não é para envolver, e aliás, é para dar dinheiro também. Tá? Então, assim, a gente precisa entender essas coisas da forma de Deus operar, não é de qualquer maneira. Deus não trabalha de qualquer maneira. A gente acha que dá para viver a vida cristã de qualquer maneira, estamos equivocados. Não dá. E a gente vê isso desde a lei, a maneira de Deus falar, a maneira de Deus operar, a maneira de Deus determinar as coisas. Porque não é brincadeira. O que nós estamos fazendo, o que nós somos chamados para viver e fazer, não é brincadeira. É sério. Tá? E a gente precisa encarar. Não é uma opção, não é uma alternativa. É isso que a gente necessita entender. Nós somos chamados para uma outra realidade, e essa realidade precisa expressar temor, precisa revelar toda a reverência que é necessário revelarmos. Não é segundo o que a lei de Moisés determina, mas é outra maneira que Jesus expressou e revelou. Por isso, Ageu fala a seguinte coisa, eu queria ler o texto com vocês, Ageu 2, versículo 3 a 9. Eu vou ler alguns versículos. Diz lá no versículo 4: mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, que anteriormente estava chamando de Josua, tá? Sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês. Ou seja, é para fazer, é para construir, porque eu estou com vocês. Isso é outro livro, falando justamente para aquelas pessoas que eles precisavam reconstruir o templo. Verso 5: segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Por que desta palavra? Porque as pessoas olharam para aquele templo físico, os idosos, os mais velhos, que conheceram o templo de Salomão original, e a glória deste templo, a aparência deste templo, era muito inferior ao primeiro. O que Deus... A gente muitas vezes não entende assim esses processos. Por que Deus estava permitindo construir um templo com aparência inferior? Porque Ele queria falar sobre isso. Nós damos importância para a aparência. Deus não está olhando a aparência. E a gente vê isso ao longo da história, do desenrolar da história de Deus, do plano de Deus. Tanto que Jesus, até hoje, a figura que nós imaginamos e vemos por aí é um homem muito bonito, de boa aparência, com os olhos, uns verdes, outros azuis, dependendo da foto, um homem de porte. Mas quando a gente lê sobre Jesus, no livro de Isaías, o que ele era?
Parecia uma árvore daquelas do cerrado, todo torta, sem forma, sem aparência, e se a gente olhasse não via nenhuma beleza. É isso que Isaías descreve o nosso Senhor. Por quê? Porque o que ele revelava era muito superior àquilo que as pessoas davam importância. Tanto que quando a gente olha tanto para a consagração, por exemplo, de Samuel, quando Samuel vai consagrar Saul e vai consagrar Davi, ele olha para a aparência. Primeiro, Saul era bonitão, estava de alta estatura, acima de todo mundo, isso é indiscutível. Depois, quando foi para escolher o outro rei, que na época foi Davi, foi na família do Davi, aí o pai foi mostrando os pais, e Samuel pensava, era esse. Deus falava para ele, olha, não estou olhando a aparência, não é esse. Até que chegou um mirradim. Quem era o mirradim? Davi. Tá? Nessa forma que Deus nos ensina, é dessa forma que Deus trabalha. Por isso, quando ele fala deste novo templo, ele fala, olha, a glória deste templo, a glória que vai encher esse templo é muito maior. E ele já estava começando a referenciar o que? A falar daquele templo que ele ainda havia de manifestar e revelar. Presta atenção. Então, o que a gente pode observar? Só recapitulando. O povo havia retornado para reconstruir o templo por causa de um decreto de Ciro. E antes mesmo deles reconstruir o templo, o que eles fazem? Eles estabelecem o altar e inicia o sacrifício, declarando em alto e bom tom que o prédio não era importante, mas sim a adoração, o serviço. O que mais? Os adversários, aqueles que se opuseram, eram povos misturados, trazidos da Assíria, de diferentes regiões, tá? E na realidade eles tinham muito do sincretismo religioso. Eles afirmavam que adoravam o mesmo Deus, mas na prática misturavam culto ao Senhor com idolatria. Se isso te lembra muitas das coisas que a gente vê hoje, não é diferente. Por quê? Porque a natureza humana não mudou. Se você vê muito sincretismo, se você vê muito de trazer de objetos, tá, como práticas religiosas, para a expressão do culto a Deus, isso é o que nós chamamos de sincretismo religioso. O que a gente vê? Tudo, somente as Escrituras. Por quê? Eles fizeram o processo como está escrito na lei de Moisés, que foi o que nós lemos. Outra, a graça e a soberania de Deus manifesta em todo o processo. A reconstrução não foi mérito daquelas pessoas. É Deus operando através daquelas pessoas. A gente vê o aspecto do foco no Cristo, ou seja, os sacrifícios que eram importantes, as festas que eram importantes, ou seja, o tabernáculo, os holocaustos, são sombras de tudo aquilo que apontam para Cristo, o sacrifício de Cristo, aquilo que Ele iria fazer. A adoração, ela não é individual, ela é comunitária. Por isso, os sacrifícios eram realizados pelos povos, ou seja, eles traziam as ofertas, eles traziam a coisa, e quem executava, quem realizava, era tudo conforme a lei de Moisés, sacerdotes designados para tal. O que a gente precisa entender? Que a forma do culto a Deus, ela é determinada por Deus. Ela deve ser realizada conforme Deus ordena, conforme Ele determina, não conforme eu acho. E a outra coisa que lembra no texto é o quê? A nossa separação como povo de Deus. Não é uma questão de etnia. Ali não estava se discutindo etnia, não estava se discutindo nada disso. Mas um zelo por aquilo que era o sagrado, por aquilo que Deus havia determinado e era a vontade de Deus. O que mais a gente vê?
A gente vê Deus levantando pessoas como Ageu, como Zacarias, para profetizar, para corrigir, para animar, tá? Que era o papel que eles tinham. O que mais a gente vê? A palavra de Deus é o instrumento que desperta obediência e perseverança. Deus falou, Deus determinou e eles fizeram. Voltaram, reconstruíram. Havia a profecia para fazer isso, a profecia de quem iria determinar e outra mais. Ele colocou profetas que, quando parar a reconstrução do templo, Deus disse que era para continuar e não era para parar. Então, o que a gente precisa entender e lembrar sempre, a vontade de Deus, o querer de Deus é o que importa. O que Ele fala, o que Ele determina, não o que eu acho. Por isso, quando a gente lê o texto do Novo Testamento, a gente vê isso claramente, reforçando tudo isso lá do Antigo Testamento. Em João 2, 19 a 21, diz: Jesus lhes disse, respondendo aos religiosos: destruam este santuário e em 3 dias eu levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos. 46 anos. E você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Jesus mostra agora a perspectiva do templo de Deus, que Deus queria, que Deus havia planejado. Ele, Cristo, era o templo de Deus. Por isso, falou depois 3 dias, por causa da morte, ressurreição, tudo para manifestar o poder de Deus e aonde haveria a nossa redenção. E se vocês se lembram também outra passagem, Jesus destruindo até mesmo o pensamento dos apóstolos, quando eles saem do templo, tudo, e eles falam: olha Senhor, olha que pedras, que monumento, que coisa. Jesus vira para eles e fala o quê? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. 60 anos, 70 anos depois, no chão aquele templo e até hoje. Então, aí começa todo um processo de mudança. Em 1 Pedro nós lemos a seguinte coisa. 1 Pedro 2, versículo 4 ao 5. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Em Cristo mudou a perspectiva do templo físico, passou para o templo que somos nós. Cristo, nós unidos com Cristo, Ele é o cabeça da igreja, nós, membros deste corpo, pedras vivas do templo que Deus está construindo. Quem é o templo de Deus? Eu, na minha individualidade? Não. Nós somos templo de Deus. Nós somos o lugar da morada de Deus. Deus habita em nós. Então, na minha redenção, ou seja, quando eu me submeto a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador de minha vida, o que acontece? Por causa da morte de Cristo, eu recebo o perdão. Por causa da sua ressurreição, eu recebo a justificação. E Paulo afirma que nós somos apresentados diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele escrevendo diz que nós somos unidos a Cristo, a família de Deus. Em João, Jesus orando, ele fala sobre esta unidade. Nós estamos, por causa do Espírito que nós recebemos, do Espírito Santo, que nós somos feito um novo ser, um ser espiritual, como está lá em João 3, que nós nascemos de novo, nascemos do Espírito, nós recebemos do Espírito de Deus, somos um ser espiritual, não mais um ser natural. Unidos a Deus, por meio do Espírito. Nós estamos unidos a Ele, Ele está unido a nós. E nós, individualmente, pedras vivas deste templo, somos o lugar da habitação de Deus. Então não é mais prédio, não é mais local. Somos nós, família de Deus, por isso que Jesus fala: onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou.
Então, o que a gente precisa entender e não podemos esquecer nunca: somos a morada de Deus. Agora, qual é o propósito de Deus nisso tudo? E o que é a adoração? Por isso a gente precisa entender e colocar na prática de fato isso que revela a verdadeira, que nós somos primeiro templo de Deus, a morada de Deus. E por isso não dá para viver de qualquer maneira. Se eu sou o templo de Deus, parte deste processo, pedras vivas deste templo, se eu sou a morada de Deus, o que eu preciso fazer? Eu preciso revelar isso ao mundo. Então, o que é a santificação na nossa vida? A santificação na nossa vida é o processo onde eu abandono as obras das trevas, abandono toda a prática e forma de pensar segundo o mundo, para aprender a viver segundo a nova realidade espiritual que eu fui inserido, que é viver segundo o reino de Deus. Andar, pensar como Cristo, porque nós fomos feitos, como está lá em Coríntios, fomos feitos à imagem de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos cartas vivas. Então, o que nós temos que fazer? Revelar Cristo. Então, a santificação é o processo onde eu rejeito toda a obra, e ele me capacitou para isso, como Pedro escreve em sua carta, que nós recebemos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Então, o processo de santificação é onde eu caminhando, e ele descreve isso, caminhando, crescendo na fé, amadurecendo, conhecendo a vontade de Deus, vou tropeçar. Tem problema tropeçar? Não. Eu levanto, arrependo, confesso o meu pecado e continuo a jornada de crescimento espiritual para que eu revele quem? Cristo. É na minha caminhada que eu revelo o temor de Deus. Então, o propósito de Deus para as nossas vidas é que a gente ande de modo digno do chamado. Andar de modo digno do chamado é andarmos segundo Cristo. É sermos imitadores de Cristo, é revelarmos a bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, revelar quem Ele é. E se eu não faço isso? Se eu não caminho para a santificação? Se eu não rejeito as obras das trevas, o que eu estou fazendo? Eu estou rejeitando isso que Deus fez. E se eu estou rejeitando a obra, rejeitando a graça, o que eu estou fazendo? Eu estou rejeitando a salvação, porque eu rejeitei tudo o que Ele fez, para que eu viva na vontade dEle. Então, a caminhar para a salvação é nossa jornada, com todos os nossos defeitos, com todos os nossos erros. Essas pessoas, e aí a gente vê toda a história, pessoas que falharam, que erraram, mas tinham um coração comprometido com Deus. A verdadeira adoração está em revelarmos esse compromisso com Deus, não desistir da jornada, continuar essa jornada, caminhar para a maturidade, para revelarmos Cristo às pessoas. Mesmo que nós cometamos falhas. Porque quando cometemos, nós devemos arrepender, pedir perdão e seguir em frente. Depende do outro? Não. Eu preciso ser luz, eu preciso honrar o Senhor, eu preciso glorificar o Senhor, revelar para que Ele também enxergue e faça a mesma coisa. Eu posso ajudá-lo, mas a minha vida não é determinada pelo que o outro faz, pelos seus pecados e os seus erros. Eu só não posso ser conivente com os pecados, nem meu e nem do outro, ajudá-lo na jornada. Porque se eu não estou fazendo isso, eu estou transgredindo que a palavra, todo o ensino de Paulo acerca da vontade do Senhor, do Evangelho que Jesus falou, pregou e anunciou. Por isso a gente não pode desistir. A verdadeira adoração está nesse compromisso em expressar, revelar e caminhar para a maturidade, para que a glória de Deus se revele, para que a glória de Deus encha toda a terra. A glória de Deus encha toda a terra não é porque vai descer, é porque nós vamos revelar. É isso que a gente precisa entender. A gente pede para a glória de Deus descer, mas a glória de Deus não vai descer, a glória de Deus já desceu, está em nós, nós precisamos revelar. E quando a gente revela, quando a gente abandona a obra das trevas e revela a luz que nós somos e que fomos chamados para ser. Esse é o Evangelho. Essa é a verdade do Evangelho contido e esta é a verdadeira adoração. Esse deve ser o nosso foco.
Cantar faz bem? Faz. Vamos cantar? Vamos continuar a cantar. Precisamos cantar? Precisamos. É o que muitas vezes a gente comenta, as pessoas não entendem. Melhor instrumento de ensino é o cântico, por isso não pode ser carregado de sofisma, por isso não pode ter ensino enganoso, precisa revelar, falar as Escrituras, ensinar sobre as Escrituras, para que nós, tendo o entendimento transformado, como fala em Romanos, possamos oferecer as nossas vidas em favor da vontade de Deus, como está lá em Romanos 12, 1 e 2. Eu preciso aprender a fazer isso. E como a gente faz isso? Aí eu preciso oferecer em todos os sentidos, eu preciso crescer. Como fala em Efésios 4, Paulo ensinando, depois de falar que nós precisamos de andar de modo digno, ele fala, olha, foi distribuído dons para as pessoas, de evangelistas, de profetas, de mestres, de tudo, para quê? Para a edificação da igreja. Então somos nós os coparticipantes, os corresponsáveis pela edificação da igreja, pelo crescimento da igreja, pelo crescimento do corpo, como família, como povo, para que, quando nós formos embora, se o Senhor não voltar, se a gente partir, for dormir, esperar a volta do Senhor, como fala em Tessalonicenses, Paulo explica, os que ficarem possam continuar essa obra de construção deste templo, para que ninguém se perca nesses ensinos que são sincretismos, que são ensinos falsos, que não têm nada a ver com a vontade de Deus, expressa, revelada, detalhada nas Escrituras Sagradas. Amém? Essa é a adoração que Deus quer de nós. Esse é o compromisso que Deus quer de nós. Pode cantar? Pode. Mas mais do que cantar, Ele quer que cante a verdade, revele a verdade, viva a verdade, cresça, amadureça e seja a expressão visível de Cristo neste mundo. É o que Ele quer de nós. Ele não quer outra coisa de nós. Só não podemos aceitar que no nosso meio haja todo esse sistema do mundo sendo inserido no meio da família. E sistema do mundo é a forma de pensar do mundo no meio da igreja. Não podemos ser gananciosos, não podemos ser orgulhosos, não podemos ser egoístas, não podemos buscar os nossos interesses. Isso é que Deus nos chama para viver. Essa é a adoração. Isso é aquilo que Deus quer de fato de nós. Por isso a gente precisa aprender sobre essas coisas, para que a gente tenha essa visão, a visão daquilo que a gente olha. Primeiro, a progressão de todo esse processo de Deus, tempo físico, apontando para Cristo como templo, a igreja como templo espiritual de Deus. E a igreja responsável para oferecer os sacrifícios que são agradáveis ao Senhor. Sacrifícios que o glorificam, sacrifícios que exaltam o seu nome. Então, qual o propósito da nossa vida? Eu preciso lembrar e não posso esquecer, a salvação não é o fim, ela é o início da jornada. Eu preciso lembrar que o propósito da minha vida é revelar a glória de Deus. E eu não revelo essa glória sozinha, eu revelo essa glória por meio da família de Deus, do povo de Deus. Individualmente, eu não expresso isso, eu posso ser luz e instrumento na vida uns dos outros, para que haja o crescimento. E somos chamados para ser cooperadores de Deus no processo de santificação, para que a gente ande de modo digno, como está lá em Efésios 4, de 11 a 16, para a maturidade da igreja, para o crescimento, para não ser levado de um lado para outro por todo tipo de ensino, pensamento de homens. Por isso, a verdadeira adoração está na oferta que nós fazemos das nossas vidas em favor da vontade do Pai. A adoração na nossa vida, ela deve revelar compromisso com a verdade e no revelar da verdade na terra. Porque quando nós fazemos isso, nós revelamos a glória do Senhor. A gente precisa ter esse compromisso com Deus. A gente precisa ter esse compromisso com o reino e com a vontade de Deus. Que nós possamos
possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. A fé provém de Deus, não é nossa, vem de Deus. E conhecendo aquilo que o Pai fala, cremos e nos movermos em direção daquilo que é o intangível. Não podemos provar, mas é eterno, é duradouro e é aquilo que Deus nos chama para viver. Feche os teus olhos. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, obrigado por tua misericórdia tão grande, por tua graça infinita, tua bondade infinita, pelo teu amor infinito em nosso favor, que nos chama para viver uma outra realidade, a realidade do teu reino, para sermos a imagem e expressão de Cristo neste mundo como cartas vivas. Por isso nos conduza, Senhor, não só abrindo o nosso entendimento, abrindo a nossa compreensão, para que a gente, rejeitando as obras das trevas que permanecem em nós, a gente possa rejeitar para vivermos segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, segundo o teu desejo. Conforme o teu Espírito nos guia e nos faz lembrar da tua palavra. Por isso desperta em nós, Senhor, o desejo de conhecer aquilo que o Senhor fala. Não como nós desejamos, mas conforme o Senhor fala, o Senhor expressa em sua palavra, para que a gente possa crescer, amadurecer e revelar como família, como teu povo, a tua glória neste mundo. Para louvor e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor os abençoe, uma boa semana, vão na graça de nosso Deus, no amor de nosso Senhor e na comunhão do Espírito. Uma boa semana, participe dos pequenos grupos, leia as Escrituras Sagradas, busque conhecer a vontade do Senhor para ser instrumento útil ao seu reino. Deus os abençoe, vão na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.